Henker que vive duas vezes. Capítulo 20. Acordo 1. Agora que não tinha mais motivos para permanecer na masmorra, Yon-Woo deixou a masmorra acompanhado por Khan e Doyle. Bem, aí vem a maldita água pesada de novo. Khan tinha uma expressão de desgosto enquanto olhava para o lago. Assim como Yon-Woo, ele também escolheu a Rota Negra e teve dificuldades ao atravessá-la. Alta densidade, desprovida de flutuabilidade, forte pressão da água que restringia os movimentos do corpo, e a lagoa também estava cheia de monstros aquáticos. Só de pensar em passar pelo lago ele se recuperou. Ao mesmo tempo, Khan estava curioso para saber como Yon-Woo passaria por essa provação. Dentro da masmorra, ele só viu dicas das habilidades de Yon-Woo. Então esta foi a primeira vez que ele realmente viu suas habilidades. Ele decidiria se procuraria membros adicionais ou não, com base na capacidade ou no crescimento potencial de Yon-Woo. Mas então, Yon-Woo estava caminhando em direção ao lago sem qualquer preparação. Ei cara! O que é? Yon-Woo olhou para Khan perguntando o que havia de errado. Não me diga que você está pensando em começar imediatamente. Quero dizer, você não fez nenhuma preparação. Você tem algum problema com isso? Mano, você vai se meter em uma grande tropa. Mas Yon-Woo pulou na lagoa antes mesmo que Khan pudesse terminar de falar. Khan estava prestes a entrar correndo pensando que Yon-Woo poderia estar sentindo uma dor insuportável. Suponho que não precisamos nos preocupar, não é? Sim. Yon-Woo nadava com total facilidade, como um peixe na água. Enquanto Doyle sorria, Khan parecia um pouco envergonhado. Ele havia confirmado na masmorra que Yon-Woo era um tanto habilidoso. Mas este era apenas um nível totalmente diferente. Ele começou a pensar que poderia ter sequestrado alguém maior do que esperava. Esse cara cresceu muito antes mesmo de concluir a sessão bairro, quanto mais ele pode crescer se aventurando pelo resto das sessões. Khan sorriu para Yon-Woo, que estava atravessando a água. Talvez. Um pensamento lhe ocorreu, que Yon-Woo poderia ser alguém que colocaria fogo em todo o tutorial, assim como ele. Ele sempre receberia outro especialista. Não se importando com a surpresa de Khan, Yon-Woo analisou seu novo corpo enquanto avançava pela água dos pesos pesados. Então é isso que Flameheart e Frostcrest fazem. É tão bom. Se uma pessoa normal pulasse nesta água, seu corpo seria esmagado pela pressão. Mas graças ao Reinforced Physique, seu corpo não doeu nem um pouco. O coração flamejante bombeava constantemente uma enorme quantidade de vitalidade por todo o seu corpo, e a crista congelada havia endurecido seu esqueleto o suficiente para suportar a pressão da água pesada. Para Yon-Woo, isso não era diferente de um banho comum na Terra. Então, Yon-Woo começou a se perguntar como Khan e Doyle cruzariam o lago, então ele se virou e observou. Khan, que estava fisicamente apto, tirou outro pedaço de pano do bolso e amarrou a espada na cintura antes de pular na água. Ele era um bom nadador. Doyle, por outro lado. O que é aquilo? Essa é a habilidade dele? Enquanto Doyle fazia um gesto sutil no ar, das paredes, um enxame de moscas voou de repente sobre o lago. As moscas formavam uma espécie de nuvem. Doyle avançou enquanto pisava na nuvem escura feita de moscas. A cada passo que dava, os insetos avançavam e formavam uma ponte sob seus pés. Foi realmente uma visão peculiar. Muitas moscas foram pisoteadas até a morte, mas mais moscas vieram e ocuparam seu lugar, facilitando a movimentação. Ele pertence à classe dos domadores, talvez entomopatia? Os domadores, especialmente aqueles com zoopatia, muitas vezes eram acompanhados por animais específicos porque valorizavam a comunhão com seus animais. Mas os entomopatias tinham que lidar com insetos que possuíam baixos níveis de inteligência, por isso era mais difícil e complicado. Ele não esperava ver um com seus próprios olhos no tutorial. Também fazia algum sentido agora o motivo pelo qual o 11º colocado não conseguiu reagir ao seu ataque. Ele confiava em suas habilidades e na entomopatia, então sua capacidade física era insuficiente. Isso me lembra. Ele não disse que Black Skull também era bom em entomopatia? Por um segundo, ele se lembrou de um ranqueador na torre. Mas Yon-Woo balançou a cabeça e apagou o nome da mente. Eles iriam se encontrar um dia, mas ele não precisava se preocupar com isso agora. Depois de confirmar que Khan e Doyle o estavam seguindo, Yon-Woo respirou fundo e mergulhou na água. Dentro do lago estava escuro como breu, como se ele tivesse mergulhado profundamente no mar. Então ele teve que fortalecer seus sentidos ao máximo. Quang asterisco. Yon-Woo deu um chute poderoso e deslizou pela água. A água parecia fria e fresca contra sua pele, talvez porque já fazia algum tempo que não experimentava movimentos tão rápidos. Build, o executivo da Aranguidan, franziu a testa com o relatório. Era sobre o vilão que destruiu o grupo de Cain e desapareceu na Rota Negra. Build finalmente descobriu seu paradeiro. Ele estava no lago Heavyweight Water na seção bairro, parecia que ele não tinha feito nenhum progresso por causa de sua alta dificuldade. Mas quando ele estava prestes a decolar, foi pego pelo seguinte relato. Senhor, temos um problema. Que problema? Khan e Doyle também foram vistos ao lado dele. O que? Por que eles estão com ele? Eles deveriam estar na seção e, não é? Khan e Doyle, junto com os irmãos da família Cheong-lan, também estavam sob os holofotes. Até mesmo Cheong-vado,
A força por trás de Aranguidan prestou muita atenção a cada movimento seu. E agora, de repente, eles apareceram aqui. O Build achava que o vilão que procuravam não tinha nenhuma ligação com as pessoas da torre. Ainda não temos informações precisas, por isso ainda estamos investigando. No entanto, temos alguns relatórios dizendo que esses dois não foram vistos na sessão e recentemente, e algumas pessoas testemunharam dois homens que se enquadram na sua descrição. Build olhou feio para o subordinado. E por que só agora estou ouvindo sobre isso? O subordinado deu uma desculpa com os ombros curvados. Os relatórios vieram de uma sessão anterior, então achamos que não era importante. Quang asterisco. Build bateu na mesa com o punho. Então o que isso significa? Eles se uniram? O subordinado abaixou a cabeça enquanto perdia o prestígio. Receio que essa seja a nossa suposição. Então ele tem alguém por trás dele. Khan, Doyle, seus pedaços de merda sujos. Build cerrou os dentes ao recordar as imagens dos rostos da dupla idiota. Ele encarou esta situação como nada mais nada menos que uma declaração de guerra. Eles devem ter recrutado o mascarado, embora soubessem que ele havia causado problemas com Aranguidan. Isto era claramente tratar Aranguidan, ou mesmo Cheongvado, com desdém. Vamos para onde ele está agora. Reúna os membros. Eles estão todos esperando lá fora. No momento em que Build acenou com a cabeça e estava prestes a ir para o local de reunião, outro subordinado de repente entrou correndo na sala. Um novo relatório acabou de chegar. Eles passaram pela seção B e chegaram à seção C. Então vamos lá. Mas antes mesmo que o Build pudesse terminar a frase, mais subordinados continuavam interferindo com seus relatórios continuamente. Temos outro relatório. Eles romperam a seção C. Atualmente encontrado na entrada da seção D. Não, eles passaram pela seção D e entraram na seção I. Eles estão dentro. Khan e Doyle estão seguindo atrás. Ele não conseguia compreender a situação devido ao fluxo contínuo de relatórios. A rede que Aranguidan tinha no tutorial era muito estreita, geralmente não havia erros. A julgar por esta súbita enxurrada de relatórios, isso só poderia significar uma coisa. Uma corrida rápida. Mas mesmo que recebesse ajuda de Khan e Doyle, a velocidade do progresso deles estava além da compreensão. O que diabos está acontecendo? A expressão em seu rosto endureceu. 269, 36 para 55_41. Você concluiu com sucesso a Rota Negra da Seção B como jogador solo. Você alcançou uma conquista que não é facilmente alcançada. Karma adicional será fornecido. Você adquiriu 2000 karma. Você adquiriu 1000 karma adicionais. Sua saúde e mana serão restauradas. Todos os efeitos de status serão removidos. Você concluiu com sucesso a Seção C como jogador solo. Você fez uma conquista. Você limpou com sucesso a Seção D. O que estou olhando agora? Ele é o mesmo cara que estava na Seção B há algum tempo? Como ele pode crescer tão rápido? Khan ficou tão chocado que não pôde deixar de rir. Ele teve que admitir que estava errado. Ele já acreditou que esse cara poderia realmente se tornar um dos mais fortes. E que um dia ele se tornaria um azarão que poderia ameaçar a posição dos Rankers. A realidade, porém, era muito diferente do que ele pensava. Ele já era um. Quando eles cruzaram a água dos pesos pesados pela primeira vez com Yeon-woo, Khan pensou ter encontrado algo bom. Mas assim que eles entraram na seção C, ele teve que mudar completamente a avaliação que tinha dele. Quang asterisco. Switch asterisco. Humano. O humano está aqui. Asterisco Gurgle. Humano. Muito forte. Chefe. Preciso. Cookie. Yeon-woo limpou a seção C com muita facilidade. Pois literalmente, passou, pelos monstros que estavam em seu caminho. Ao contrário das seções anteriores que consistiam em um caminho reto, a seção C era um labirinto formado por dezenas de cavernas conectadas como uma teia de aranha. É claro que só havia uma saída e o caminho era complexo. Além disso, no final do labirinto havia o covil de um hobgoblin e hordas de goblins. Os monstros consideravam os jogadores da seção C como intrusos que estavam invadindo seu covil. Então enviavam continuamente batedores para impedir que os jogadores avançassem. Então o jogador tinha que avançar evitando os batedores ou exterminando-os. Se eles fossem pegos, o pior cenário seria que eles teriam que enfrentar toda a tribo de goblins. Não importa quão habilidosos os jogadores fossem, eles não conseguiriam igualar um número tão grande de monstros. Resumindo, todo o desafio que a seção C ofereceu foi encontrar uma maneira de sair do labirinto enquanto brincava de esconde-esconde com os goblins, e foi assim que a maioria dos jogadores superou a seção C enquanto Yeon-woo, ele ignorou todas as regras. Ele avançou como se não se importasse com quem veio lutar com ele. Naturalmente, seu método causou uma enorme perturbação em toda a sala. Ao ouvir a notícia deste massacre, os goblins atacaram Yeon-woo. Mas ele alcançou a vitória simplesmente enfrentando-os de frente. E logo depois disso, ele também tirou a vida do duende macabro. A mesma coisa aconteceu na seção D até os trolls que guardavam a câmara de pedra foram mortos com um único golpe. Surto asterisco. Quando se tratava de força física e resiliência, os trolls eram considerados um dos monstros mais difíceis de derrotar, mesmo com um grupo de 5 ou mais jogadores. E aqueles trolls agora estavam sendo feitos em pedaços.
Doyle não tinha certeza se ele próprio conseguiria produzir uma cena tão impressionante. Então apenas observou Yon-woo com um olhar severo. Nenhuma palavra saiu de sua boca. Apesar de exibir tal espetáculo, Yon-woo calmamente começou a dissecar as carcaças dos trolls sem mostrar qualquer sinal de cansaço. Quando Khan e Doyle finalmente abriram a boca, perguntaram o que ele estava fazendo com o monstro morto. O sangue deles é um ingrediente importante para preparar poções de saúde. Seus tendões e couro também são ótimos materiais para outros itens. Ele até respondeu com uma pergunta perguntando se havia algo errado com isso. Variando de ataques a saques, Yon-woo estava extraindo tudo o que podia do tutorial. Sua classificação no tutorial foi atualizada. Classificação do tutorial. 1. Edora, 57.987 pontos. 2. Fante, 56.342 pontos. 3. Khan, 50.475 pontos. 192, 1. Desconhecido, 15.700 pontos. Você. Do 181º ao 192º lugar. Yon-woo saltou quase 90 degraus de uma só vez.